Atividade, prática de gerenciamento de memória, em substituição da realização da prova final. Essa atividade faz várias solicitações com relação à partição e processo. Os processos têm que ter TRID, nome, ID, tamanho, tipo de criação do processo, que é o FIST, BEST ou WORDFIST, alocação. O código que eu criei tem 4 classes: classe main, memória, partição e processo. Main faz referência com relação à verificação da execução do código. Memória tem a lógica com relação à alocação da memória conforme os valores informados e a quantidade de partições. Faz referência com relação ao tamanho. Também foi utilizado o array, lógica com if e else. Também verificação se, no caso, a memória, conforme foi informado o valor, se ultrapassou o valor que poderia ser alocado. Faz referência também à lógica aqui com relação ao tipo de processo, se é do tipo FIST, BEST ou WORDFIST. Já a classe partição tem dados com relação ao nome, início valores da partição e fim. Faz referência também ao tamanho da memória e se ela tem fragmentação ou não. Processo nessa classe é possível identificar o nome do processo, o ID, o tamanho e assim por diante. Vou fechar essas classes aqui e vou executar o código. Aqui, logo de imediato, é solicitado o tamanho da memória. Vou colocar inicialmente 2024. Agora, o código solicita a quantidade de partições que essa memória vai ser alocada. No caso, eu vou colocar 2. Já essa aqui solicita informações com relação ao tamanho da partição em kbyte. Coloquei 2 partições e uma quantidade de memória, né? No caso, eu vou colocar valores que ultrapassam o valor que eu determinei inicialmente, que foi 2024. Vou colocar inicialmente 1024 para a primeira partição. E agora ele pede o valor da memória para a segunda alocação na segunda partição. Vou colocar 1038. Esses valores somados vai passar o valor inicial disponibilizado, que é 2024. E com a execução do código, é informado o valor inicial, que começou com 0, e o valor final da primeira partição, que foi 1023, e se o processo tem fragmentação ou não. No caso, ele teve, porque o valor foi estourado. A segunda partição começou com 1024 e o final dela, que foi 2061, conforme o valor que foi formado. E se ela possuiu fragmentação, como estourou, então teve fragmentação. Vou agora fazer o processo da segunda atividade, que é utilizando o programa OSSim. Vou usar a opção variável, tamanho da memória.
O valor inicial da memória é 64. Vou fechar aqui e vou criar 6 processos. Vou colocar o primeiro como order 1. O primeiro processo tem o valor inicial 5. O segundo tem valor inicial 8. O terceiro tem valor de memória 3. O quarto tem o valor da memória 15. E o quinto, que é o penúltimo, tem o valor 2. E para não continuar colocando muitos processos, vou colocar o sexto com o valor mais alto. Vou colocar 20. Somado esses valores dá mais ou menos 53. E o valor inicial foi 60 e pouco, se não me engano. Vou salvar essa atividade. Vou colocar meu nome, porque vai ser esse arquivo que vai ser enviado. E vou salvar. E agora vou executar o processo. Eu posso ir até lá para poder ver. Isso é muita coisa, mas vamos lá. Sistema operacional, prova final, pronto, aqui, open. E agora vou executar. Os processos estão sendo executados. Pronto. Como não determinei valor, tempo de execução, ele vai ficar executando. Aí, no caso aqui agora eu vou encerrar e vou verificar os valores que foi executado. Esses valores aqui que eu estava procurando. Tem os valores de alocação na memória, que é o Andrés, tem o tamanho, né, que ele colocou, o tamanho da alocação, no caso 4, 5, 8, conforme os processos em execução. O processo número 1, que inicialmente eu coloquei como 5, eu colocou aqui como 5. Já o 2 bateu 8, o 3 também, e assim vai sucessivamente. Sendo que, quando chegou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
No 8, ele já mudou de valor. Tá vendo? Aqui foi com relação ao PID. Vou fechar isso aqui. Vou parar. E caso a pessoa queira alterar o processo, é somente chegar, clicar com o botão direito, update, muda o nome e os respectivos valores. Vamos supor que a duração seja menos... seja 1 agora. Vamos ver o que é que acontece. O processo executa e vamos ver o que fica acontecendo aqui. E é isso, professor. Devido ao tempo, eu gostaria de ter tido mais tempo, mas vim ver se eu aviso hoje, de manhã, de meio-dia. E como tem que enviar a atividade ainda hoje, e o vídeo tem que ser compactado, então não tenho